Vamos continuar falando de política local, trazendo um foco para o rito processual que deve seguir aí na eleição indireta para o cargo de governador do estado e vice-governador, não é isso, Dinarte Assunção? Você que fez esse apanhado, essa apuração. É isso mesmo. As regras de quem pode votar, quem pode se eleger, quem pode se candidatar, estão todas de maneira gerais no artigo 14 da Constituição Federal, e lei complementar na sequência viria para descer aos detalhes. A Constituição, nesse artigo, fala sobre eleição, não é que fala sobre eleição ordinária, fala sobre eleição no sentido óbvio de uma eleição geral. Essa eleição é uma eleição indireta. Então eu apurei hoje que todos os princípios que estão nesse artigo deverão ser seguidos. O candidato tem que ter, com relação à idade, com relação a estar filiado a um partido político, com relação à elegibilidade ou inelegibilidade e desincompatibilização. O que muda, até para responder a pergunta, o questionamento que eu trouxe aqui ontem, agora vão ser os prazos. A Assembleia vai funcionar como uma espécie de... Essa frase foi muito boa, que me pregaram hoje. A Assembleia vai funcionar como uma espécie de TRE, de Justiça Eleitoral, porque geralmente é a Justiça Eleitoral que edita essas regras, essas normas com prazos. Quem vai fazer tudo isso é a Assembleia. Ontem eu levantei aqui a hipótese de o titular da Fazenda, se ele poderia disputar ou não. Por causa da questão de ter que se desincompatibilizar. Hoje eu apurei que ele pode, porque ele precisará se desincompatibilizar, se for concorrer. Mas o prazo de desincompatibilização vai ser definido em dias. Dias antes da eleição tem que estar desincompatibilizado. Outra norma que vão decidir: a eleição vai ter voto aberto. A Constituição Federal tem situações em que o voto secreto está designado já. Eleição indireta. Eleição só é no caso do voto do eleitor. No caso do eleitor indireto, como não há nenhum tipo de restrição, fica facultado aos estados decidir se vai ser voto secreto ou se vai ser voto aberto. Como os estados tendem a seguir a regra de que é melhor manter aberto para não ter questionamento no Supremo Tribunal Federal, porque as normas de eleição com voto fechado estão lá todas designadas: eleição para o presidente do Congresso, eleição para um ministro do Supremo Tribunal Federal, eleição para alguém que vá para um órgão regulador. A tendência é que escolham então a tendência, tá? Porque pode ser tudo isso que vai decidir Ezequiel. Eles estão o corpo jurídico da Assembleia, essa expressão é péssima, a assessoria jurídica da Assembleia está redigindo essas normas para submeter ao presidente para definir como é que vai ficar as regras do jogo. Uma outra coisa que é um detalhe bobo: numa eleição convencional, os partidos têm que indicar o nome de quem vai. Eu vou pegar aqui a nota de Alisson Bezerra, a nota de Walter, que disse que vai caminhar com o União, com o Progressistas e com o PSD. Em uma eleição normal, esses partidos formam uma coligação e essa coligação indica os candidatos. Aqui não, aqui basta você estar filiado a um partido e você pode disputar. Não precisa ser uma indicação do partido, basta haver ali o consenso dentro do seu partido de que o nome vai ser mesmo o seu. Quando é que isso vai ser decidido? Eu perguntei. Aí tem uma coisa que me soou estranho. A resposta que eu obtive foi: primeiro vamos precisar de fato saber se a governadora vai renunciar. Mas é perfeito. Quando eu ouvi isso, aí eu disse: para esse comentário estar saindo de dentro da Assembleia, é porque o comentário de que a possibilidade de a governadora não renunciar
também está sendo considerada na cúpula do Poder Legislativo. Aí eu disse, tá, mas eu presumo que vocês precisem deixar as regras prontas caso a governadora renuncie. Então, acredito, pela conversa que eu tive hoje, que essas regras com a resolução e tudo mais, de como é que vai ser, deverá ficar pronta no mês de março. E serão publicadas, porque tem que ser publicada, né? Para ter valor de regra legal, mediante a renúncia da governadora. Pois são duas coisas. Primeiro, parabenizar a Dinarta aí pela explicação didática e simples de algo. Desculpa, só para ver se eu entendi. Então quer dizer que aqui pode se decidir se vai ter voto aberto ou fechado, porque isso, na minha opinião, faz toda a diferença. Mas o regramento desse processo foi a Assembleia que vai decidir. Sim. Mas o grande questão é o seguinte, que a palavra final, não, que tudo pode ser judicializado. A primeira coisa. Como eu ia dizendo, parabenizar a Dinarta pela forma sintética, didática que explicou, sem teorias jurídicas mirabolantes que as pessoas tops das galáxias. Que a nossa missão é tentar mastigar pro leitor. E vem o leitor entender. Bom, mas só que até chegar na Assembleia Legislativa, eu tô ainda para viver e ver essa renúncia da governadora Fátima Bezerra e de Walter Alves, porque se Walter for mesmo não assumir o governo e disputar a vaga na Assembleia Legislativa, como está bem encaminhada, como ele fala, né? Eu não acredito de modo algum que Fátima vá poder sair do governo, porque ela vai. Hoje, o Rio Grande do Norte tem 3 grupos, não são mais 2 grupos. São 3 grupos. O grupo dela, o grupo de Alisson Bezerra e o grupo de Rogério Marinho, né? Então, são 3 grupos totalmente diferentes que pensam em vencer a eleição em outubro. Todos os 3 vão trabalhar para isso. E hoje, mesmo estando no governo, na pior das hipóteses, a governadora Fátima consegue aí reunir 5 votos. Na melhor das hipóteses, ela pode chegar a 9 votos. Mas daí não passa, certo? Mas, de repente, né, se alia com o outro, eu não sei, mas eu não vejo a governadora Fátima renunciando. Se Walter for mesmo o candidato, ela não vai poder passar por uma campanha tendo o governador apresentando as contas do Estado. Por mais que seja uma pessoa totalmente fora do mundo político. E aí é que ele vai fazer bem. Ele vai chegar e vai dizer, olha, aqui nos terceirizados tem tantos meses atrás para estar as empresas, aqui tem isso e isso, porque essa caixa de Pandora do atraso do Banco do Brasil. Eu já vi gente dizendo que é mais 100 milhões, mas Cadu disse aqui que era 95 milhões por mês, que era o tamanho do repasse para o Banco do Brasil. São 6 meses, está atrasado. São 600 milhões ou são 100 milhões? Então, assim, você imagine um governador novo abrindo todas essas contas, como vai abrir. Só quem não abriria essas contas seria Walter, se ficasse com a governadora, Cadu, né, Francisco, Isolda, mas qualquer um outro ser humano normal que tenha um CPF e tenha uma vida futura a zelar, né? A não ser que o cara entre aí com 90 anos e diga assim, seja o que Deus quiser. Por exemplo, 88 anos, Vivaldo Costa. Mas assim nada que venha acontecer com o Vivaldo vai ter repercussão nessa vida. Vamos trazer aqui uns nomes que apurei esses nomes hoje. Os nomes, 2 nomes cotados pela oposição para disputar. Roberto Serquis, o presidente da Assembleia Legislativa. Não, da Fierne. Da Fierne. Da Casa da Indústria. O Roberto Serquis. O outro nome seria o do prefeito de Acari, Fernandinho, que também vem dos quadros da Fierne.
Por que para mim é significativo que esses nomes sejam ligados à Fierne? Porque se o candidato do PT for mesmo o titular da Fazenda, o Carlos Eduardo Xavier, a gente vai ter dois candidatos que dentro da Assembleia Legislativa protagonizaram o principal embate sobre impostos, sendo um a favor, a defesa desses impostos, a defesa de majorar esses impostos, e o outro que era o presidente da Fierne, que era contra. A mensagem também que me passa, na minha avaliação, de ser o presidente da Fierne a disputar esse cargo de governador, é de um homem que, sem ter pretensões políticas na carreira política de governo, de Estado e tal, e com um know-how de empresário, estaria disposto a fazer o que fosse necessário nesses 9 meses de gestão que teria à frente para implementar uma mentalidade até de empresário nas contas públicas do Estado. Empresário, nessa hora, todo mundo sabe, trabalha com uma conta básica. Se a conta não fecha, vamos fechar, cortar para a conta fechar. E como eu disse, uma pessoa que não tem compromisso com a política, então estaria mais disposta a fazer isso. Preparando, inclusive, vamos supor aqui que os vitoriosos sejam os 2 candidatos de oposição, o Alisson ou Álvaro, preparando um terreno para a oposição que iria assumir. Se o vencedor do pleito for Carlos Eduardo Xavier, aí a gente teria uma espécie, não vou nem chamar, eu não vou nem chamar de, não, assim, lembre-se que eu tô considerando a hipótese de o candidato da oposição, que nesse momento eu vou considerar Roberto Serquis. Se esse candidato de oposição ganhar essa eleição indireta, evidentemente vai ter um choque. Eu não vou dizer literalmente porque seria Mas eu vou só além, sabe, Dinarte? Eu acho que uma candidatura de Roberto Serquis, e eu boto outro nome aqui, de Marcelo Queiroz, não seria da FEComércio, não seria uma candidatura de oposição. Seria uma candidatura de Rio Grande do Norte, porque o cara sair de uma entidade como a Fierne, ou a FEComércio, ou dos seus negócios, como Roberto Serquis aqui com água mineral, que a gente toma aqui, ou Marcelo com farmácias, né? E assumir uma bomba atômica dessa, é um cara que, assim, eu não vejo que uma pessoa que fora da política que assume um negócio desse seja de oposição. Ele vai ser uma pessoa de situação ao Rio Grande do Norte, situação a tentar melhorar o que ocorre.